Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos maridos que todos nós temos que copiar, não é? Todos nós temos que copiar Jesus como homem para ser um bom marido. Então, olha, todos nós devemos copiar Jesus como homem para ser um bom marido. Agora, infelizmente, existem muitos maridos que eles são tóxicos, muitos maridos que eles são tóxicos, certo? Sendo, o texto que eu vou ler aqui é da Sueli Buriasco, tá? É Sueli Buriasco. E é legal porque ela fala na perspectiva de uma mulher, tá? Então, ela diz que o primeiro marido tóxico é o menino da mamãe. É interessante isso. Ele é o menino da mamãe. É o primeiro perfil do marido tóxico. Tá? O vínculo entre mãe e filho é admirável em qualquer idade. A doçura do sentimento que os une forma uma base importante para o relacionamento amoroso do filho. Mas um homem que constantemente busca a aprovação da mãe e que a coloca como o ideal da mulher, esse homem sempre quer que a esposa seja o espelho da mãe. E pior, sempre coloca a mãe entre ele e sua mulher. Aqui está o problema. O marido, menino da mamãe, certo? Ele constantemente busca a aprovação da mãe. E coloca sempre a mãe entre ele e a sua mulher. E isso vai gerando conflitos, confusão, desgaste e problema. Entendeu? Isso vai gerando muito problema. Então, esse marido ele passa a ser um marido tóxico, certo? O segundo marido tóxico é aquele que vive no passado, tá? Vive no passado. Toda pessoa tem, preste atenção, toda pessoa tem a sua bagagem que representa, tá? Toda pessoa tem a sua bagagem que representa. Na verdade, as experiências que viveu, mas viver no passado já é demais, tá? Todos nós temos uma bagagem, que trouxemos, certo? Das nossas experiências. Agora, viver no passado não pode. É aquele cara que fala muito da sua ex, a ponto de deixar claro o quanto ainda está ligado ao relacionamento anterior. Mostra-se despreparado para amar a sua esposa o suficiente. É terrível. Eu já encontrei esposas que dizem assim para mim: pastor, eu não suporto mais. Meu marido, ele vive falando ou da ex-esposa, ou da ex-namorada, ou da ex-noiva. Isso, se eu tivesse me casado com aquela noiva, ou se eu tivesse investido mais naquele meu casamento que não deu certo. Ele vai sempre comparar você com a ex, sugerir atividades que costumava fazer com ela e querer frequentar os mesmos lugares. Isso é realmente tóxico. Esse aqui, então, é o segundo marido tóxico, tá? É o cara que vive no passado. O terceiro marido tóxico é o imaturo. Esse aqui é o terceiro marido tóxico, é o imaturo. É o homem que possui a síndrome de Peter Pan. Você conhece homem assim? Ele tem 40 anos com o comportamento de adolescente. Tem 35 anos com um comportamento de adolescente. Ele não amadureceu, ele não cresceu. O imaturo, o homem que possui a síndrome de Peter Pan, dificilmente leva um relacionamento a sério, até porque ele não tem senso crítico para isso. Ele, adora se envolver em brincadeiras e encara tudo dessa forma.
Aí eu conheço gente assim, adora se envolver em brincadeiras e encara tudo dessa forma. É o homem imaturo, tá? O homem imaturo pode ser até divertido no início da relação, mas com o tempo passa a ser irritante a forma infantil com que ele lida com as situações e pessoas. Então, é sempre assim, tá? No início, não é naquela fase da paixão, do romantismo, da conquista, pode ser interessante esse imaturo que leva tudo na brincadeira, essa forma infantil de ser, só que depois, com o passar do tempo, se torna insuportável. Eu sei que algumas mulheres estão falando, realmente é complexo, realmente isso é complicado. O meu marido, ele é assim, tá? O quarto marido, né? O quarto perfil do marido tóxico, não é? Que é o menino mau. Isso, exatamente. O quarto perfil do marido tóxico é o menino mau, né? A mídia criou um estereótipo sedutor para esse tipo de homem que tem problemas com regras e um jeito charmoso de burlar a lei. Presta atenção, a mídia criou um estereótipo sedutor para esse tipo de homem que tem problemas com regras e um jeito charmoso de burlar a lei. É o famoso bad boy. Tem poder de atrair as mulheres, mas não se engane, você, quando tem um esposo assim, vai sempre viver de forma perigosa, sempre viver de forma perigosa. E é claro, por exemplo, de repente você conheceu o marido na boate, você conheceu o marido no baile, você conheceu o marido na lanchonete, você conheceu o marido numa casa de eventos e ele era sedutor, entendeu? Era um bad boy. E aí, é o que eu falei, no início parece ter festa, ser legal, no início parece ser interessante, mas depois você terá que viver, infelizmente, de forma perigosa. Perigosa. Esse é o menino mau. O quinto perfil do marido tóxico é o jogador. Isso mesmo. O quinto perfil do marido tóxico é o jogador. Um homem que sabe agradar e tem sempre muitos elogios a fazer pode ser um grande manipulador, né? Infelizmente, existem homens que são jogadores, tá? Eles sempre têm muitos elogios, eles sabem jogar e eles, na verdade, são manipuladores. Gosta de mostrar suas poses e sempre dá um jeito de se exibir, mas não demonstra qualquer tipo de emoção, muito menos sentimento. O jogador não quer um envolvimento maior. Seu único desejo é ganhar de você. Eu tenho solteiro convicto. Quem são os maridos tóxicos, solteiros convictos, apesar de casados? São aqueles homens que, mesmo estando casados, eles vivem como se fossem solteiros. Mesmo estando casado, eles vivem como se fossem solteiros. Então, esse também é um marido tóxico. Por quê? Porque ele não assume a sua vida de casado, ele não assume as responsabilidades de casado, ele não assume o compromisso de um homem casado, certo? Ele quer ter a liberdade do solteiro, fazer as atividades do solteiro, andar com solteiros. E aí, realmente, as esposas não suportam esse marido tóxico. E número 7, nós temos aqui o sétimo marido tóxico. É aquele homem que se admira, o narcisista, né? O sétimo marido tóxico é o narcisista. O narcisista é aquele homem que se admira mais que tudo na vida, não tem como valorizar outra pessoa. A relação será sempre para e por ele. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Certo? Se você, presta atenção,
Por exemplo, deixa eu dar um conselho aqui agora para as meninas que não se casaram ainda e que estão em busca, estão à procura, estão buscando, certo? Um marido. Se você não deseja estar sempre em segundo plano, viver para satisfazer sem exigir sequer reconhecimento, esse é o homem certo, o narcisista. Se você não deseja estar sempre em segundo plano, viver para satisfazer sem exigir sequer reconhecimento, esse é o homem certo, que vai fazer você sempre estar em segundo plano. Observar logo de início essas características pode evitar muita frustração e sofrimento para a jovem que vai se casar ainda. Então, preste atenção no que eu vou estar dizendo para você. Se você tem um marido tóxico, você vai ter que ser uma mulher muito sábia. Se você casou-se com o menino da mamãe, se você se casou com um homem que vive no passado, se você casou com um cara imaturo, se você se casou com um menino mau, se você casou com um manipulador, se você se casou com o solteiro convicto que nunca assumiu responsabilidade de casado, se você se casou com um narcisista, você vai precisar ser uma mulher muito, muito, muito sábia. Pelo contrário, vocês dois vão construir o próprio inferno. Eu quero responder algumas perguntas, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que vieram para mim. Tudo que eu faço, meu marido vai contra. Fala que não dá certo, o que fazer, tá? Tudo que eu faço, meu marido vai contra. Fala que não dá certo. O que fazer? É muito difícil conviver ao lado de uma pessoa que tem uma forma de pensar pessimista e negativa. Presta atenção. É muito complicado conviver ao lado de uma pessoa que tem uma forma de pensar pessimista e negativa. É muito perigoso. Então, o que o seu marido precisa é ser liberto de um padrão de pensamentos. Por quê? Porque eu sempre analiso, avalio, enxergo a partir do meu padrão de pensamentos. Então, se eu tenho um padrão de pensamentos negativos e pessimista, eu sempre vou olhar, decidir e falar negativamente. E esse é o problema do seu marido. Tem um livro muito bom que o seu marido poderia ler, tá? Ative o seu cérebro. Ative o seu cérebro. Maridos que tratam a esposa muito bem, desde que ela concorde com tudo o que ele fale, pode-se dizer que pode-se dizer que é um marido tóxico. Maridos que tratam a esposa muito bem, desde que ela concorde com tudo o que ele fale. Pode-se dizer que é um marido tóxico? É um marido tóxico, porque ele não aceita o não. Ele não sabe trabalhar com o não. Ele não concorda com o não. Ele tem dificuldade de aceitar o não. Bom dia, meu grande amor. E aí, tudo bem? Tudo bem. Minha esposa que passou por aqui. Maridos que tratam a esposa muito bem, desde que ela concorde com tudo. Ou seja, se o marido é alguém que não tem a humildade de reconhecer quando não está certo, por isso ele nunca sabe trabalhar com o não, ele não aceita o não, então esse marido, ele realmente também é tóxico. Já sou casada há 11 anos e tive 3 gravidez que terminaram em aborto. Sinto que meu marido é tóxico e carnal, diferente de mim. Já senti vontade de separar. Estou certa? Olha só, o fato de você achar que o seu marido precisa melhorar, precisa crescer, precisa progredir, precisa avançar, tudo bem. Agora, o divórcio não é a porta da sala, a porta da cozinha. O divórcio tem que ser sempre visto como uma porta de emergência. O divórcio tem sempre que ser visto como uma porta de emergência e não uma porta normal de saída, ok? Então,
Em vez de você pensar na separação, pense em buscar solução, pense em buscar ajuda, pensa em buscar uma maneira de o seu marido ser trabalhado para crescer, melhorar, avançar, progredir. Pastor, sou a segunda esposa de meu marido. Quando casamos, ele era divorciado. A pergunta é: estou em pecado? Olha só, você cometeu um pecado de repente. Ele cometeu um pecado de repente. Agora, gente, eu preciso crer na graça de Deus. Porque se eu disser para você que você está em pecado e todos os outros que se separaram estão em pecado, não haverá solução, salvação, perdão para milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, nós precisamos acreditar no poder incalculável, não dimensionável da graça de Deus. Se houve arrependimento sincero, e quando eu falo em arrependimento, vou repetir, eu estou falando em tristeza pelo pecado, confissão do pecado, abandono do pecado, aí a graça do perdão se manifestou e tudo mudou. Então você precisa crer no perdão e acolher esse perdão de Deus. Pastor, o que fazer quando o marido quer decidir como e onde usar o dinheiro sem pedir minha opinião e só gastar de forma errada, trazendo o caos para a nossa família? Eu disse, acho que foi ontem, né? Ontem. Eu fiz uma live essa semana, fiz um podcast essa semana, falando sobre o aspecto econômico no casamento, o aspecto financeiro no casamento. Seria muito bom você ir lá e assistir Dinheiro e Finanças, onde eu falo sobre isso. O IBGE mostra de uma forma muito clara e inequívoca que a boa parte dos casais que se separam, a causa é a falta de habilidade para lidar com a questão financeira. É a falta de habilidade para lidar com essa questão financeira. Então, todo casal, antes de se casar, deveria fazer um cursinho de educação financeira pessoal. Todo casal, antes de se casar, deveria fazer um cursinho de educação financeira pessoal, para saber lidar mais com os recursos da família, para saber lidar mais com o dinheiro da família. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Por exemplo, eu sempre digo, olha, eu estou casado há mais de 37 anos com a minha esposa Rosemary. Estou casado com ela há mais de 37 anos. Nós não fazemos nada. Olha só que interessante. Nós estamos precisando de um carro para atender num centro de treinamento que nós temos aqui. Nós estamos precisando de um carro. E ontem, certo, eu providenciei a compra de um motor para um carro velhinho que nós temos aqui, mas que é muito, dá para usar bastante ainda. Eu providenciei a compra de um motor. Eu poderia fazer isso, porque faz mais parte da empresa, né? Da empresa, do que lá da nossa casa, sem falar para minha esposa, mas eu fiz questão de sentar com ela, falar para ela o que eu estou fazendo para dar uma solução para uma... E eu só falei, certo, do que eu estou fazendo, porque era uma questão corriqueira lá da nossa empresa. Mas quando é algo relevante, muito importante, eu sento com ela para ouvir a opinião dela, para saber o que ela pensa. Eu quero que a minha esposa seja realmente minha sócia. Não quero que ela seja apenas uma amante sexualmente no casamento. Não. Eu quero que a minha esposa seja realmente minha sócia. Eu casei para compartilhar minha vida inteira com a minha mulher, não só sexualmente. Você está me entendendo? Então, você e o seu marido precisam entender isso, e o seu marido precisa entender mais ainda isso. Pelo contrário, vão ter problema lá na frente, tá? Pastor, meu marido foi embora, porém está quase todos os dias aqui. Nós temos 4 filhos, não sei o que eu faço. Me ajude, por favor. Veja só.
Então, se ele foi embora e está quase todos os dias aí, talvez no fundo ele queira uma oportunidade para voltar. Talvez, quem sabe, no fundo ele queira uma oportunidade para retornar. E aí você deve ser uma mulher sábia falando com ele sobre esta possibilidade de ele voltar para vocês, então, restaurar, reconstruir o relacionamento. Então, convide ele para vir no SOS Casamento, quem sabe, não é? Orar é falar com Deus. Orar é crer no impossível. Orar é crer que Deus pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Eu convido você agora para ler comigo o Salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi era um homem de Deus que cria piamente no que Deus era a ele. E como ele sabia quem Deus era, consequentemente ele sabia quem ele era. E aqui está o segredo dos vencedores, dos heróis da fé. Eles não só sabiam quem Deus era, como a partir disto sabiam quem ele era. E quando Davi dizia o Senhor, ele estava se referindo àquele que se assenta em um alto e sublime trono e tem tudo em seu controle. Então, se eu sei que ele é Senhor, se eu sei que ele é soberano, se eu sei que ele está no controle de todas as coisas, eu, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque este que é o Senhor, este que é o Senhor, que está no controle de todas as coisas e que é o meu pastor, vai me guardar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem sempre Deus me livra do vale da sombra da morte, mas sempre Ele estará comigo no vale da sombra da morte. Nem sempre Deus me livra da cova dos leões, mas Ele estará comigo dentro da cova dos leões. Nem sempre Deus me livra da fornalha, mas Ele vai andar comigo dentro do fogo. Nem sempre, preste atenção, nem sempre Deus me livra do problema, mas Ele vai caminhar comigo dentro do problema. O Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, Ele me guia. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então preste atenção, eu quero orar com você com base nesta verdade declarada pelo salmista Davi. O Senhor é o meu pastor. Então, eu não sei, talvez você esteja andando pelo vale da sombra da morte, passando por um deserto. Agora, preste atenção que o texto diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é um lugar para você morar, é um lugar para você passar. Aí você me diz assim, mas Josué, quanto tempo vai durar o meu vale? Quanto tempo vai durar o meu vale? Vai durar, preste atenção, vai durar o tempo vai ser de acordo com a maneira como você se comportar dentro do vale. Se você não perdoar, se você murmurar, se você reclamar, se você pensar só de forma negativa, vai aumentar o tempo. Agora, se você passar pelo vale com gratidão, amando de forma incondicional, liberando perdão e glorificando a Deus, vai passar logo. Vai passar, vai passar, vai passar. Eu quero declarar como profeta do Senhor para a tua vida, hoje vai passar. Eu gostaria que você colocasse aqui, Deus está no controle. Deus está no controle. Escreva aqui embaixo, Deus está no controle. Escreva aqui embaixo, Deus está no controle. Nós vamos orar agora. Dá o seu like,
já dá o seu like agora. Eu quero que você dê o seu like agora. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. E vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome por esse tempo aqui com a tua filha, com o teu filho, com este casal. Louvado seja o teu nome por esta família. Louvado seja o teu nome por esta casa aqui representada. Aonde quer que haja uma mulher, um homem, orando comigo agora. Que sobre esta mulher e este homem esteja a tua bênção. Que sobre esta mulher e este homem esteja a bênção da proteção, a bênção da provisão e a bênção da direção do Espírito Santo. Senhor, tu conheces o passado, tu conheces o presente, tu conheces o futuro. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou orando agora com pessoas aflitas, desanimadas. Pessoas que já pensaram em desistir de tudo, pessoas que já pensaram em parar com tudo, mas tu és o Deus que fortalece, que renova, tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos, tu és um Deus que faz mais, tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Então vem, ó Senhor, através do teu Espírito, toca neste homem, toca nesta mulher, toca nesta casa, toca nesta família, toca, Senhor, neste casal, toca nesta igreja, toca nessa empresa, toca nesse bairro, nesta cidade, nesse estado. Inclusive, nós colocamos diante de Ti a nossa nação brasileira, o nosso Brasil querido e amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, olha para a nossa nação não com olhar de juízo, mas sim com olhar de misericórdia e graça. E olha para esta casa também, não com olhar de juízo, mas sim com olhar de misericórdia, com olhar de misericórdia. Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai santo, Pai que faz além do que nós pedimos ou pensamos, mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça. Eu quero te pedir, Senhor, aonde quer que estas pessoas estejam, sopra o teu vento agora. Venha o Espírito Santo, age de maneira extraordinária, sobrenatural, surpreendente e maravilhosa. Sopra, ó Espírito Santo. Sopra, ó Espírito Santo, sopra, ó Espírito Santo, e aonde este sopro do teu Espírito chegar, que aconteça libertação, que aconteça restauração, que aconteça mudanças de vida, que aconteça restauração, que aconteça libertação, que aconteça um agir sobrenatural, como só o Senhor pode agir. Nós cremos em milagres. Pai querido e eterno, eu oro para que a tua palavra se cumpra na vida de todos estes que estão comigo nesta hora, e o teu nome vai ser exaltado mais uma vez e glorificado. Em nome de Jesus, aleluia, eu peço que seja assim, amém e amém. Olha, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua casa, lembrando sempre que nós estamos orando todos os dias às 6 horas da manhã aqui e às 19 horas. E você não pode perder as nossas orações. Como nós temos sido abençoados por Deus, orando com os filhos espirituais e com essa grande família de implantadores da cultura do reino de Deus. Então, não perca a oração da manhã, às 6 horas e das 19 horas, tá? E dá o seu like antes de sair, dá o seu like, se inscreva no meu canal, ok? E lembrando sempre que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca a oração de amanhã. Um grande abraço, lembrando sempre que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos.